Olá, estamos começando o programa Ponto Crítico ao vivo nos estúdios da RPTV em São José do Rio Preto, ao vivo para conversar, debater, discutir, fazer conexão, um link com você e direto, um link que você pode estabelecer com a gente, não apenas pela net nos assistindo, mas também nos conectando por telefone, mandando a sua mensagem por e-mail, pelo Messenger, pelo Facebook, enfim, você pode entrar em contato com a gente, como é de hábito aqui no Ponto Crítico. Aliás, o programa Ponto Crítico, acredito inclusive que esse programa seja o programa que crie as maiores possibilidades de conexão e conversa com você que nos assiste e nos acompanha. Hoje eu tenho o prazer, novamente, de trazer aqui o programa para mais um debate, mas especialmente pelo significativo, dessa entrevista, que é o lançamento do livro Para Além da Clínica, do psicoterapeuta Renato Dias Martino, que fez o lançamento do livro dias atrás e está aqui agora nesse programa de promoção do livro para conversarmos sobre os temas que estão contidos nele. Renato, obrigado por você ter aparecido no nosso programa, especialmente para falar desse livro que eu já li, recomendo, um livro bacana, está muito interessante. Ódio, inveja, ciúmes, amor, amizade, parceria, sentimentos, laços, vínculos, são todos temas que você trata no livro. Como é que foi a construção desse livro, Renato? Primeiro momento, Luciano, agradecer demais a confiança do meu trabalho, sua, mais uma oportunidade de estar do lado de uma pessoa muito querida, um amigo muito querido que é o Luciano Alvarenga para mim. Agradecer também a RPTV por estar acreditando no meu trabalho que eu estou oferecendo. E, assim, você falou, Luciano, sobre os principais conceitos que a gente trata na clínica psicoterapêutica, não é? Deveríamos tratar normalmente na nossa vida, mas me parece que acaba sendo mais interessante ser tratado num ambiente resguardado. Essa é uma coisa interessante, Renato? As pessoas parecem que... eu costumo dizer assim, que psicólogo, psicoterapeuta deveria ser que nem dentista. A gente deveria estar frequentando com bastante frequência. Sim. É muito importante. E as pessoas ainda têm certa dificuldade de atrelar essa coisa da vida diária dela, cotidiana, Sim. E a importância de se conversar isso com o terapeuta. A manutenção da mente, não é? A manutenção do corpo é evidente, A gente precisa ir no médico, não é? Apesar de às vezes a gente adiar, mas tem que ir no médico, A manutenção da mente parece que fica em segundo plano. Exatamente, isso é uma coisa muito significativa, é importante ressaltar isso, Nós damos muito pouco valor a essa coisa de você entender os seus sentimentos, entender aquilo que se passa dentro da gente, que na verdade é o que acaba nos guiando, que acaba, aquela coisa assim, poxa, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Um comentário. Como é que se dá isso, Renato? Como é que se constrói essa coisa? Pô, fiz isso de novo. A pessoa tem um relacionamento ruim, consegue terminar aquele relacionamento ruim, passa um tempo, outro relacionamento ruim. Como é que é isso? Assim, no livro, Luciano, eu tento fazer uma analogia, ou usar uma metáfora da parte submersa do iceberg. Não é? Não é porque a gente não está vendo que ela é menos perigosa. Não é? Então, a gente tem esse hábito de ignorar e imaginar que porque a gente ignorou, deixou de existir. E aí que mora o perigo, não é? Eu acabo me pegando fazendo certas coisas que, na realidade, eu próprio não aprovo. Renato, uma coisa que eu acho interessante no seu livro é o seguinte, me parece que a ideia de pensar-se a si mesmo, ela entrecorta todo o livro. Sem dúvida. A proposta tua para o leitor você precisa se pensar. Olha só, posso ajeitar um pouco mais isso, olha só. O livro é um instrumento para aquele que já está com essa proposta. Tá. Se você tem essa proposta de conhecer-se a si mesmo, o livro vai ser muito interessante na tua vida. Se essa proposta não estiver em você, esse livro talvez possa parecer meio até absurdo. Para que eu vou mexer nisso? Ou seja, é para quem está querendo se olhar, se pensar, vai se encontrar no livro. Justamente. Logo no início do livro, aliás, um dos primeiros textos,
Você coloca assim, pensando o pensar. Sim. Tá? O livro, uma das coisas que me... Bom, eu sou um leitor profissional, gosto muito de ler, acho que leitura é uma coisa para mim fundamental, tá? E a gente que tem já uma trajetória de leitura vai apreciando muitas coisas. O seu livro, uma das coisas que me agrada nele é que ele se desenrola, né? Você começa lendo um livro, de repente você entra nele e vai passeando, e as folhas vão virando, e os conceitos vão vindo de maneira muito tranquila. Você vai citando os autores de maneira leve, né? Porque às vezes você pega livro que as citações são pesadas, que é aquela coisa truncada. Você vai colocando de maneira leve. E uma das primeiras coisas que você coloca, que eu achei bacana, eu anotei várias coisas aqui do livro, que eu acho que pode nortear aqui também a discussão. Você disse assim: o humano escolhe sem pensar onde a urgência se pronuncia. Escolhe sem pensar onde a necessidade de satisfação imediata não permite tolerar frustrações. Essa coisa de frustrar-se, de desejar, também são temas que você trabalha. Sim. Queria que você comentasse um pouco isso, Renato. Olha só, Luciano, tolerar a frustração é justamente aquilo que vai nos conduzir a pensar, não é? A frustração, por quê? Porque o impulso vai vir, né? O impulso primitivo vai vir, né? E eu preciso cuidar desse impulso primitivo para que ele possa se tornar um dia um pensamento, não é? Aquele que não dá conta de tolerar esse impulso, ele vai direto à realidade concreta para buscar isso ali, no concreto. Ele não vai poder ter dentro dele alguma coisa que a gente vai chamar de símbolo, que vai sustentar até que ele não possa ter essa coisa no concreto, ou que ele possa adiar isso. Olha, o Renato não vai entregar de bandeja para vocês aqui o supra-sumo do livro, né? Porque senão a pessoa também não tem por que ler o livro. Eu só vou levantar aqui alguns temas, que eu quero que o Renato coloque mel na tua boca. E, aliás, pessoal, o negócio é o seguinte: o Marcos Barbosa está dizendo agora que nós estamos iniciando uma promoção. As pessoas que mandarem, aliás, o Jair, coloca esse e-mail aí. As pessoas que mandarem e-mails para o pontocritico@rptv.tv.br, pontocritico@rptv.tv.br. Quem mandar e-mail para nós com alguma frase do blog do Renato. O blog do Renato é Pensar-se, o Jair vai estar colocando isso para você, pode ficar tranquilo. Pensar-se a si mesmo é o blog do Renato. Envie um e-mail para nós com uma frase do Renato, do blog do Renato, já está passando na tela. Manda um e-mail para nós, pontocritico@rptv.tv.br, com uma frase do blog do Renato, e você estará concorrendo a um livro que eu vou, amanhã a gente vai sortear aqui a pessoa que ganhou o livro. Renato, um texto que eu gostei muito, achei muito bonito, achei até aquela hora que eu ia falar que você não tinha achado. Um texto que eu achei muito bonito: vínculo e aprendizado. Sim, sim. Isso é extremamente importante, Luciano, porque se a gente não tem... Vínculo num tempo em que parece que está cada vez mais difícil nos vincular. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, se não existe vínculo, não pode haver aprendizado, não é? Essa coisa da escola tecnicista, né? Essa ideia de que a gente pode aprender coisas independente daquele que nos ensina, me parece que é uma grande ilusão que o ser humano ainda cultiva, né? Eu preciso amar aquele que me ensina, porque senão não aprendo nada com ele. Tá. Aliás, é a coisa do afeto, né? Sem dúvida. Se não há afeto, não tem como haver vínculo, não tem como haver aprendizado. Mais ou menos isso. Aliás, assim, aprender é provável, né? Mas ensinar é sempre duvidoso. Aliás, esse é um dos textos mais bonitos que tem no livro, na minha opinião. Obrigado. É um texto poético, muito bacana. Um outro texto que você também, aliás, é um subtexto dentro de um texto maior, que você está trabalhando é um texto que você fala de alimento espiritual. Sim. Aliás, espiritualidade é uma coisa muito em falta hoje em dia, e espiritualidade é uma importante dimensão do ser humano. O Renato tem um texto específico sobre isso. Alimento espiritual, pensando melhor o conceito de verdade. E dentro desse texto, você vai falar de tolerância, afeto, fé, mas isso daqui a pouco eu volto para falar com você.
Estamos de volta com o psicoterapeuta Renato Dias Martino, que está lançando o livro Para Além da Clínica, um excelente livro, um livro que está falando de coisas importantes para que uma pessoa viva bem, viva melhor, viva mais feliz. Tem um texto do Renato que eu especialmente gostei, porque trata dessa questão espiritual que hoje em dia está muito mal trabalhada, não é? E o Renato tem um texto que fala de alimento espiritual. E dentro desse texto, ele vai falar de tolerância, vai falar de afeto, fé, distanciamento, temas importantes dentro dessa discussão sobre verdade e sobre espiritualidade. Ô Renato, você tem uma frase que eu gostei muito, você coloca assim: aquele que ama e não se preocupa com a verdade está apaixonado. Sim. E tem uma frase tua que não está nesse livro, que eu gosto muito, tá? Que não está aqui, que eu acho que dialoga com essa também, que é assim: a verdade sem amor é crueldade. Sim, tá aí sim, tá aí sim. Tá aqui? Tá aí, então tá. eu devo ter passado sem ter percebido. Mas a frase aqui é: aquele que ama e não se preocupa com a verdade está apaixonado. E uma outra frase é: a verdade sem amor é crueldade. Gostaria que você comentasse um pouco isso, sem contar tudo. Não, assim, ó, essa frase, Luciano, na verdade, essas duas frases, né, ou essa proposta de mexer com os dois conceitos, verdade e amor, enquanto um precisa do outro, na realidade partiu dos meus estudos do Kant, do Immanuel Kant, né, filósofo alemão. Ele trata bastante essa coisa do teórico e do prático, não é? Da emoção e da razão. Né? Então, me parece que essas duas coisas, quando confrontadas, né, elas acabam nos dando sinais de como conduzir nossa vida. Né? Como a gente está lidando com o amor, com o afeto, com o carinho, e como que a gente está lidando com as verdades da vida. Não é? A gente é acostumado a falar assim, mas não tem só uma verdade, né? As verdades são várias, né? A gente ouve, né? Cada um tem sua verdade, não é isso? Só que me parece que a coisa não é bem assim. Não é? Se o Renato Russo estava certo quando o sol bater na janela do seu quarto, né? Então, e eu não gosto de discutir com o poeta, né? Com o cientista eu até discuto, mas com o poeta eu fico quieto. Não é? Poeta é um ser supremo, né? E ele diz assim nessa música, no refrão dessa música, que o caminho é um só. Então, né, me parece que o caminho é um só. Será que a gente está no caminho? Não é? Ou são vários caminhos? Né? Tá. O caminho é um só, é aquele que conduz à verdade. E que verdade? A verdade com amor. Aliás, o Raul Seixas, me perdoem aqueles que imaginam que eu entendo alguma coisa de música, mas como ouvinte, aliás, o brasileiro é um grande especialista em música, porque ouvimos muita música, né? O Raul Seixas tem uma frase que eu gosto muito também, que tem a ver com isso que você está comentando do Renato Russo, que ele fala assim: eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. Muito bom, Renato. Olha só, pessoal, tem um outro texto, os textos são muito bacanas, são muito interessantes. Eu marquei muita coisa para citar aqui, não sei se nem vai dar tempo. Você diz assim: a psicanálise nos mostra com muita clareza que o desejo é definido pela sensação de perda de algo que se foi. O que eu tenho percebido hoje, Renato, é que as pessoas estão desejando muito, né? Não sei se estão desejando o certo, não sei, enfim. Mas você está dizendo aqui que desejar tem a ver com alguma coisa que se perdeu. Sim. Não ficou muito claro para mim isso. Não, assim, você coloca, hoje em dia as pessoas estão desejando demais, né? Isso que você diz? Talvez porque elas tenham perdido muito cedo. Muito cedo que você fala é lá na infância? Lá na infância. Antes de saber quem eu podia ser nesse mundo, eu já estava perdendo. Eu estava perdendo coisa que eu nem sabia se eu tinha. Você consegue entender? Né? Assim, a criança é criada na creche hoje, meu amigo. E isso significa uma perda. Cadê a minha mãe? Quando você tem dúvida de cadê tua mãe e a tua mãe vem, é uma coisa. Agora, quando você tem dúvida cadê tua mãe e quem vem é a babá da creche... Que também não tem lá uma mesma relação com você, né? Nunca vai ter, nunca terá. Não tem jeito, né, Renato? Olha só, essa coisa da perda e a perda ligada a essa coisa do afeto também na primeira infância, uma das coisas que eu percebo também na citação que você faz de determinados autores, o Bion, né, o Jung, a Melanie Klein. A Melanie Klein e o Bion, eu percebi que são dois autores que você trabalha
de maneira mais detida. Né? Na realidade, a Melanie Klein é o segundo nome mais importante dentro da psicanálise, dentro da escola que eu sigo. Tá. Não é? Ela que trouxe o conceito de aplicação da psicanálise à criança, a ludoterapia, foi ela quem trouxe. Né? Ela trouxe a possibilidade de se pensar a psicanálise aplicada a psicóticos e não só a neuróticos. Ela trouxe um monte de contribuições interessantes para a psicanálise e o Bion foi analisado por ela e também orientado por ela uma boa parte da sua carreira de escritor e de psicanalista mesmo foi orientado por ela. Então tem uma corrente bem interessante aí do Freud, a Melanie Klein que veio trazer conceitos novos para a psicanálise, tão importantes quanto o de Freud, e o Bion que é Foi aluno dela, né? Foi aluno, foi analisando dela, né? Foi analisado por ela. Bacana. Olha, não se esqueça o seguinte, pessoal. Você pode adquirir um livro do Renato, tá? Esse livro aqui, Para Além da Clínica, do Renato Martino, está sendo lançado recentemente. Mande uma mensagem para nós aqui, pontocritico@rptv.tv.br, e você passará a concorrer a um livro do Renato Dias Martino, que está sendo lançado agora, livro importantíssimo. Importantíssimo por quê? Importantíssimo por quê? É importantíssimo pelo seguinte: o que a gente percebe, como professor, o Renato como analista, e eu também aí como sociólogo, analisando as coisas, a gente percebe que as pessoas ou não estão bem, ou estão bem e não sabem que estão bem, que também é muito complicado. Às vezes o cara está bem e não sabe que está bem e daí está mal, tá? Então eu acho que o livro é um pouco de um mapa, né? Ele é um pouco um GPS que ajuda a gente a perceber as coisas que estão acontecendo na vida da gente. Mas como disse o Renato, para quem está querendo se encontrar, né? Para quem não está querendo se encontrar ainda, não mexa com o livro do Renato que você não vai gostar. E outra coisa interessante, Renato, o livro você já está vendendo aí, Rio Grande do Sul, você estava citando alguns estados, pessoas que estão entrando em contato com você já, né? O advento do Facebook, né, nos proporcionou uma coisa muito interessante. Então, assim, já tem o livro no Amapá, já tem o livro no Rio Grande do Sul, na Bahia, Minas Gerais, né? Está sendo muito interessante isso de poder fazer uma expansão do pensamento a essa dimensão, né? Olha, eu quero citar uma coisa aqui importante, o Jair até que está me dando essa dica aqui, e me lembrando até, o Renato aqui em São José do Rio Preto, na região de São José do Rio Preto, e as pessoas com as quais ele tem feito interlocução nacional por meio do Facebook, por meio de e-mails, né, as gravações que o Renato tem feito na internet, coloca o Renato hoje dentro de um amplo leque aí de profissionais, de pessoas que estão recorrendo à psicanálise, à psicoterapia, para o entendimento de si mesmo, e de profissionais que têm se utilizado, inclusive, dos textos que o Renato escreve. Então, acho que é importante destacar isso. O Renato não é nenhum boca de porco que está chegando na praça agora, também tem muito isso, né? Gente que aparece aí, vem dizer a mesma bobagem que estava sendo dito antes. Não se trata disso. Aliás, o Renato está aqui justamente porque tem o que falar e tem grande respeitabilidade aqui em Rio Preto, na nossa região, e com muitas pessoas que vêm encontrando com ele pela internet. Estou falando isso, Renato, porque nós temos aí muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa em rede nacional. Sim. Aliás, no Vale do Paraíba, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Facebook pedindo o livro do Renato. Então, estou dizendo isso para dar essas garantias. A Gisele Leles, do Ponto de Vista, mandando um abraço para o Renato, mandando um abraço, muito obrigado, Gisele, obrigado a você entrar em contato. Ela dizendo o seguinte, que já leu o teu livro e gostou muito. Ah, que legal. E sabe, Luciano, você está falando uma coisa interessante, né? Assim, muitas vezes, para o leigo, quando a gente fala a palavra psicanálise, né, ou a figura do Freud mesmo, né, assusta demais. Me parece que ainda tem um tabu, né, de que essa é uma ideia ou extremamente intelectualizada, né, ou uma coisa meio rígida, né, de um analista anotando as suas coisas e tentando te analisar como friamente, né, como um cirurgião que... E o livro, Para Além da Clínica, vem trazer uma aplicabilidade da psicanálise completamente diversa dessa. Aliás, eu quero fazer uma complementação. O Renato diz isso textualmente aqui, que a relação do analista com o analisando, ela passa por uma profunda relação de afeto, muito próxima da relação de afeto da mãe e do bebê. Em 60 segundos a gente volta.
Isso aí, pessoal, estamos de volta com o programa Ponto Crítico. Eu, Luciano Alvarenga, acompanhado dos meus fiéis escudeiros, o João. O Fio caiu fora, pulou, picou a mula, tá fazendo outra coisa, sei lá para onde ele foi. O Jair também está aqui nos bastidores com o Paulo Kucknaga. E entrevistando o psicoterapeuta Renato Dias Martino, que está lançando o livro Para Além da Clínica. E o Renato diz aqui uma coisa que eu acho muito interessante. O objeto de desejo nunca é real. Isso é bom, porque a gente gosta de se apaixonar por um ideal, né? A gente fica se relacionando